Com a paz do Senhor. Amém. Agradecendo ao Eterno, ao Soberano. Peço que a igreja continue orando em espírito, agradecendo também a Deus, com certeza, pelos nossos pastores que estão aqui na retaguarda. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, se passar um pouquinho do horário. Os irmãos sabem que eu não gosto de passar do horário, mas hoje é um culto de Santa Ceia. Tenham paciência. Se vocês querem ouvir um pouco a palavra do Senhor, sair daqui bem alimentado, entender um pouquinho do Apocalipse, então fique tranquilo à vontade. Se alguém aqui também sentir de Deus de querer sair, também não vou proibir, pelo amor de Deus, porque Deus dá livre-arbítrio. Fiquem à vontade. Muitas vezes alguém tem algo, para organizar, tem alguma coisa para se fazer em certo horário, e muitas vezes não pode passar um pouquinho. Com certeza entendo, vocês têm livre-arbítrio, mas a Bíblia segue dizendo, com certeza, que aqueles que são de Deus, com alegria, escuta a sua palavra. João 8, o verso 47, Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, o verso 32, se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. João 8, 36, então estamos tranquilos, porque Jesus não tem mais. Aleluia. Foi lido aqui a palavra do Supremo, do Eterno, Apocalipse no capítulo 5, a gente sabe a trajetória da palavra, o conteúdo, e nós sabemos que é de tamanho e envergadura. Sabemos que Deus, Ele usa os seus instrumentos. Gosto muito também quando Deus aqui Ele usa também nosso pastor Nilson, com a sua sabedoria, o seu intelecto, a respeito das pedras, quando Deus usa ele. E a gente sabe que Deus usa tremendamente, como usou aqui também nosso pastor Isaías, e assim sucessivamente, porque Deus não depende de mim, Deus não depende de A, de B ou de C. Deus é soberano, Deus é eterno, então logo não precisa de mim. Sou eu que preciso de Deus. Eu não tenho uma cadeira cativa, também não. Deus tem um trono, ninguém toma o trono dele, ninguém rouba o trono, ninguém manda ele sair do trono, porque é dele o céu, é dele a terra, é dele o fogo, é dele o ouro, é dele a prata, é dele o fogo, é dele o mar, é dele tudo. Deus é lei. Deus é eterno. Aleluia. Nós sabemos que quando se trata do Apocalipse, nós sabemos que este livro é profundo, nós sabemos que é mistério, nós sabemos que tem símbolos, e nós sabemos que nem todo mundo Deus chamou para explicação, porque o assunto é profundo, é misterioso, requer uma chamada profunda de Deus. Nós sabemos. Mas eu leio, mas eu medito. Que meditar é se aproximar, meditar é amar, meditar é abraçar a palavra, é procurar viver. Mas nós sabemos que existem dons dados por aquele que é supremo. E quando se trata, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que nunca se ouviu o que a gente vai ouvir um pouco aqui hoje a respeito deste livro. Sabemos que é um texto aterrorizante para muitos. Nós sabemos que muitos, ele até se inquieta e se preocupa, porque sabemos que o livro ele é simbólico, alegórico, e também nós sabemos que muitas coisas nele não é com certeza literal. É um livro profundo e requer com certeza muita cautela, muito cuidado. Mas quando a Bíblia diz aqui, e eu vi, disse João, quando ele foi levado aproximadamente com seus 100 anos de idade para a ilha de Patmos, uma ilha isolada, uma ilha onde ninguém poderia escapar, porque diz a história da igreja que João, ele foi jogado em um tacho fervendo com óleo, ele saiu ileso, diz a história.
E muitos ficaram inquietos, preocupados de tocar em João, então lançaram na ilha de Patmos, achando que ele ia se acabar por lá. Mas Deus tinha negócio na vida de João. Aleluia. E a Bíblia, ela segue dizendo que Deus agora se revela. Ele disse: eu vi na mão direita daquele que estava sentado um livro, este selado por dentro e por fora. Diz a Escritura Sagrada: selado por dentro e por fora. Segundo a Escritura, era preenchido não só dentro como fora. Não tinha espaço para mais nada, somente para Deus, para Deus e para Deus. Deus em primeiro plano, Deus em segundo plano, Deus em terceiro plano. É o símbolo deste conteúdo escrito por dentro e para fora. Ou seja, não tinha para ninguém, tudo é meu, diz o Senhor dos Exércitos. E diz a Escritura que ele agora inquieto, e a Bíblia diz que não tinha em cima do céu anjos, nem tinha sobre a terra homens, o governo, dentro dos parlamentares ou outros órgãos poderosos, nem entre os magnatas, alguém que poderia tocar, nem sequer olhar para o livro. E a Bíblia diz que nem debaixo da terra, aqueles que já partiram, que Moisés já tinha partido, os profetas tinham partido, Isaac, Abraão, Jacó também já tinha partido. Então não tinha debaixo da terra alguém que dissesse: sai daí, Isaac, e vem abrir o livro. Sai daí, Moisés, eu te dou poder para tu abrir o livro. Então ele ficou inquieto, ele chorou muito quando ele estava se acabando em dor de choro. Aquela voz disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir, de tocar, de ler, de pegar e de quebrar os selos. E a Bíblia segue dizendo que entre os 4 animais também tinha 24 anciões. Simboliza as 12 tribos de Israel, como também os 12 apóstolos. Há quem diga que é 24 presbíteros. Já vi alguém até falar isso. Não sei se o pastor Nilson, ao longo dos anos, já ouviu alguém: 24 presbíteros. Vi um dia alguém falar isso numa tribuna da igreja. É um livro que tem que ter cuidado com o que é pregado nele. Mas a Escritura segue dizendo: quando ele abre o primeiro selo, eu vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos. Eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão. Imagina. Aí a voz disse: vem! E veio. Ele disse: então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer e para ser vencedor. Há quem diga em algumas linhas de pensamento que aquele é o Cristo que sai para pregar o evangelho de paz em meio às tribulações. Há quem diga em algumas linhas de pensamento, a minha diz que o verdadeiro Jesus é aquele do capítulo 19 de Apocalipse. Em tudo Cristo quer aparecer, contudo o anticristo ele quer ser Cristo, contudo ele quer dizer: olha, eu sou o verdadeiro Jesus, mas ele não é o verdadeiro Jesus. Então, nesta linha de pensamento minha, e acredito que a maioria daqueles que fizeram teologia, que fizeram doutorado, que é aprofundado, também entra nesta linha de pensamento dizendo: o verdadeiro Cristo é o capítulo 19 do Apocalipse. É quando ele vem junto com a igreja, e da boca dele sai uma espada, e cai por terra o inimigo da alma humana. Essa espada é o poder da lei da Aijo, palavra. Então esta linha de pensamento
eles chegam a dizer, aqui diz que ele tinha um arco, não tinha flecha. O arco sem flecha quer dizer paz, flecha quer dizer guerra. Era um arco, tinha uma coroa, porque em tudo, né, pastor Nilson, ele quer parecer, né, pastor Isaías, com Jesus, né? Então ele vem trazendo uma falsa paz, 3 anos e 6 meses, uma falsa paz. Ele vai tomar a liderança do mundo. Aí com certeza nasce uma só moeda, um só poder. Quando se trata de moeda, não é cédula, não é moedas de prata, ou de ouro, ou de bronze, ou de metais. Uma só moeda, um só poder, uma só religião. Trata-se de dinheiro em número. Sempre falei isso já há cerca de 30 anos, que parece uma loucura. Números, não vai existir mais cédula. Nisso ele vai enganar as nações. Este é o primeiro cavalo. Quando agora, depois de 3 anos e 6 meses, que o povo vai se aderir-se a ele, ele agora bota as unhas de fora, manda-se fazer uma imagem da besta e manda que o povo adore. Aí é quando o povo vai entender que não tem nada a ver com o verdadeiro Cristo. Vão entender que o verdadeiro Jesus foi morto. Israel vai entender, não vai adorar a besta, vai se negar. E quando se trata em Daniel, que fala de cabeças, que quer dizer poder, chifre quer dizer reino, e quando se fala da besta que sai do mar, alguém acha que é uma besta, o animal é um homem com poder dado a ele, com sabedoria. E quando se trata que sai das águas do mar, água quer dizer nações, quer dizer povo, que alguém acha que é água do mar, e sair do mar uma besta, mar com R, água, é povo, nações. E diz a Escritura, quando passa esse período, isso no período de 7 anos, quando passa esse período, aí vem agora o segundo selo. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo servente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dado uma espada. Essa espada, guerra, morte. Cavalo vermelho significa guerra, é um ser espiritual. A trombeta, quando for aberto esse selo, que no céu for manifesto, ele vai sair para a destruição. Nós sabemos que esta batalha, tudo isso é plano de Deus para redimir, restaurar a criação e trazer com certeza o equilíbrio de todo o universo. E nós sabemos que convém salientar, Deus é o controle de tudo e de todos. Aleluia. Se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele dizia, pare, e tinha que parar. Nenhum cavalo sairia. Nenhum capeta sentava sobre os cavalos. Tudo é na vontade de Deus. E nós sabemos, segundo a trajetória da Bíblia, alguns teólogos, que ele fala na linha dos seus pensamentos, como eu falei aqui, que este cavalo branco é o anticristo. Outra linha de pensamento, capítulo 19, é quando Jesus sai com poder, com glória, e nas costas dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E a veste melada com sangue, que foi das batalhas aqui na terra, quando ele passou com aquela cruz, é a marca do sangue. Aleluia. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, o inimigo sempre se manifestou querendo ser Deus, se passar por Deus, só que ele nunca será Deus, ele nunca será Jesus Cristo, nunca. Eu sei que ele está aí fora ouvindo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus, ele é leão, está ao nosso redor, e o derredor, o inimigo brama como leão, não é leão, ele só faz catar, mas
tem nada, é uma lata vazia. Mas a Bíblia também ela segue na sua trajetória linda e bonita. Quando este cavalo, diz a Escritura, ele sai para destruir, acabar com guerra. E nós sabemos que há muitas guerras na terra. E nós sabemos que guerra devastadora, destruidora, que acabou com muitos. E olhando estes selos do Apocalipse, alguns têm se cumprido, outros estão agora em andamento, e os demais irão se cumprir. As guerras que já houve sobre a terra, com certeza há uma pincelada desses cavalos. Quando o terceiro selo abre, o cavalo preto, que representa pobreza, miséria, lamentação, está lá em Lamentação 4 e o 9, que fala a respeito desta balança da fome, a escassez de alimento, está lá em Lamentação, Jeremias 4, verso 9. E nós sabemos que esta balança, que esse cavalo preto, ele traz com este cavaleiro, é a balança da fome. Diz a Escritura que uma medida reservada será ordinária, ou seja, um dia de trabalho. Uma pessoa que trabalha ganha 150 por dia ou 200 reais, ele vai dar 1 quilo, imagina, de cevada. Não é fácil. E nós sabemos que quando ele fala 1 quilo de cevada, que significa uma medida, e quando fala também que esse preço será alto, você lembra que ainda na pandemia o preço da gasolina, quando houve escassez, chegou a 10, 11 reais, e fazia fila extensa nos postos para pagar até 12 reais na gasolina. Isso numa simples pandemia. Mas o que vem aí, ai que dor, é dor, é dor. Então quando se trata, aí diz aqui, não danifiqueis o vinho nem o azeite. Quando fala não danificar, nós sabemos que isso aí se refere à palavra de Deus, os magnatas, os nobres, os reis, os homens de alto naide, que tem dinheiro, que tem uma condição alta. Aí diz, não danifiquei o azeite nem o vinho, ou seja, vai servir para eles, porque os pobres já eram. E quando Deus usou desta forma, estava dizendo, não vai haver uma fome total para se matar desta vez, não, vai ter um certo limite. Então quando se trata, não danifiqueis o azeite, nos afirma desta forma, as pessoas poderosas terão acesso ao alimento, acesso ao vinho, acesso ao azeite, mas os pobres irão andar cadavéricos e muitos vão perecer em fome. Quando se trata do cavalo amarelo, este agrega o clorofila, é uma cor pálida, é a cor da morte. E diz a Escritura, a morte e o inferno o segue. Quando se trata a morte e o inferno o segue, está dizendo, a morte mata o corpo e o inferno recolhe a alma. Vocês entenderam o significado, a morte e o inferno segue? Como é que sai um cavalo cheio de tragédia, de mortandade, de calamidade, de enfermidade, de Covid-19, do ebola, do antraz, do vírus do HIV, de tudo quanto não presta, outras doenças que estão aparecendo aí, perigosíssimo e vem pior, ele sai e atrás dele segue a morte e o inferno. A morte mata, porque alguém já está morto espiritual, mata o corpo, e o inferno vem e recolhe a alma. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 a 15, eis que vejo um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, cuja presença foge a terra e o céu.
Aí diz que vê grandes e pequenos, grandes pessoas do alto naipe, pequeno analfabeto, letrado, pretos e branco, alto, todo naipe de pessoa, língua, tribos e nações. Aí ele diz: e a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Ai daquele cujo nome está escrito no livro da vida. Eu vi ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é na trajetória do capítulo 20, versículo 11 a 15. Mas quando chega no 13, 14 e 15, aí ele diz: eu vi. O mar devolveu os mortos e também o inferno, e cada um foi julgado segundo está escrito naquele livro. Aí segue dizendo: eu vi quando foi lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno é o lugar onde tem muitos aprisionados lá, e a morte junto dentro do lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Nós sabemos que já houve com certeza mais de 54 milhões de pessoas que já morreram perante as guerras no mundo através da fome. Guerras napoleônicas na Ásia, Oceania e Pacífico. A gente sabe que em 1804 a 1815 houve aproximadamente um pouco mais de 6 milhões de vítimas. 1917 a 1921, uma guerra civil na Rússia, 9 milhões de pessoas foram destruídas. Investida dos mongóis na Ásia, leste europeu, em 1202 a 1474, 60 milhões de pessoas naquela rebelião. Outra rebelião que aconteceu também em Wuhan, na China, 755 a 773, 36 milhões. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, mais de 50 milhões se acabaram. Imagina. 1914, desde então, mais pessoas têm morrido, com certeza, por terremoto, do que nos séculos anteriores. E considere apenas alguns grandes, porque o maior vai acontecer, é o que Jesus disse. Antes desse dia não houve terremoto como aquele, e depois não haverá. Em 1920, na China, 200 milhões de pessoas se acabaram. Em 1923, no Japão, com terremoto, 99 milhões e 300 vítimas. Aí segue dizendo, em 1939, na Turquia, 32.700 fatalidades. Em 1970, no Peru, 66.800 mortos. Em 1776, na China, cerca de 240 milhões de pessoas. Algumas fontes dizem que foi 800 milhões de vítimas. Aconteceu naquele tremendo terremoto. Isto é somente um pouquinho daquilo que vai acontecer. Quando se trata do livro do peso, nem todo mundo suporta. É muito bom chegar lá e dizer: você vai receber uma chave, vai receber saúde, quem não quer saúde que eu preciso, vai receber uma porta larga aberta, você vai receber uma chamada, a carteira assinada, vai receber a aposentadoria. Mas quando se trata do peso, para que eu junte meus pés, para que eu tenha raciocínio, para que eu tenha equilíbrio em Deus, para que eu radei para o comum de brecha lá acho e para que eu desça para a palavra de Deus, para me deleitar, ai que dor! Sei que o tempo já pede, vou fechar a escritura, porque quando se trata de Apocalipse, todo o tempo do universo não dá para falar dele. Mas o que Deus determinou, e o que eu acho lindo em Deus, que eu olhei meu relógio e já é 21 horas. O que eu acho lindo em Deus, não tem cavalo amarelo, não tem cavalo preto, não tem cavalo branco, não tem cavalo vermelho, porque a Bíblia diz que Deus deu autoridade, Deus deu poder por um pouquinho de tempo. O que Deus está dizendo? Eu sou o controle do cavalo amarelo, o controle
dente de leões, cauda de escorpião, e vai ferrar muitos na terra por 150 dias, 5 meses. Eu sou o controle deles, diz o Senhor. Só vai ser moletado aqueles que negaram o meu nome, mas aquele que me adorar, aquele que subsistir a essas coisas e permanecer, eu darei livramento, eu receberei da minha glória, diz o Senhor dos exércitos. Permaneça de pé, ame, abrace, perdoe, vigie, porque a glória, ela não vai ser preparada, já está desde a fundação do mundo, porque na minha palavra nada se contradiz. Há quem diga que eu fui preparar lugar, João 14 e o verso 6, se enganam. Veja com atenção, já está preparado desde a fundação do mundo, porque na minha palavra não tem contradição. Eu não mudo, Malaquias 3,6, diz o Senhor. Nem homem, nem sou filho dele para que venha mentir. Número 23, verso 19. Deus é surpresa, Deus é livramento, Deus é saúde. Aguarde a surpresa. Foi só uma pincelada no conteúdo que eu tenho realmente não dá. Mas quem recebeu, leia a palavra, peça discernimento, medite no que saiu aqui. Sei que não é para dar muita glória. Tem instrumento que chega aqui, quando ele salta com a paz, é tanta glória, cada um Deus tem uma chamada. Tem uns que Deus chama, a igreja não dá glória, mas também recebe, é purificada, é edificada, é santificada, porque Deus usa o instrumento. Mas tem outro que chega aqui, só saúda com a paz. Paz do Senhor, a igreja prega fogo, a igreja recebe Deus, mas esquece que o que sai dele, de qualquer um deles, é de Deus a palavra. Mas antes não dá uma glória falsa, mas tem uma glória de verdade que Deus recebe. Não adianta eu chegar e acelerar a igreja. Quem acelera para a glória é o Espírito Santo. É a acha, a lacatata, a lamagada chorando, orai, primeiro do Yudo, a palavra. Ela alimenta, ela edifica, ela exalta, ela bate. Aí o Brum é nível, aí eu junto os pés, chocou canaca, tocuidete, perto está a volta do filho do homem, o idebreito, muitos serão pegos de surpresa. A uida, uma das trombetas vai tocar, o anjo vai repousar sobre o sol. Quem pode sentar no sol? E o anjo vai radar e uida no sol, de gleita, acho ide. Quem entende Deus, adabrado como no broto, chodobele de galabaço e taija, não me une, aguarda o livramento, e vai voltar, vai ser Deus deu livramento, Deus falou, Deus deixou sinal, porque a minha palavra tem poder, enquanto alguém joga, alguém cochila, tem aquele que busca, tem aquele que desce, tem aquele que se humilha, tem aquele que lê, para poder usar, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus continue me abençoando. Nosso querido pastor, agradeço em nome do Eterno. Passou um pouco minuto, ele sabe que é ceia, mas Jesus é bom, tem falado, vai continuar falando. Amém. Vem cear, o mestre chama, vem cear.